Alô pessoal, bem-vindos às nossas videoaulas da nossa revista Ensino e Informação. Lembrando que o nosso site é www.ensinoinformação.com. Hoje nós vamos estar falando sobre logaritmo, tá ok? Vamos dar definição de logaritmo e alguns exemplos. Então, por definição, log de n na base a igual a x. Então, se lê-se logaritmo de n na base a, tá certo? É igual ao logaritmo de n na base a igual a x, se somente c o equivalente, quando o a na x, o a elevado ao expoente x, for igual a n. Então, na verdade, quando a gente está falando sobre logaritmo, tá certo? Implicitamente a gente está falando em potenciação ou exponenciação, tá certo? Então, a no expoente x ou a na potência x é igual a n, tá? Quando isso acontece, quando a na x for igual a n, significa que nós vamos estar encontrando o logaritmo de um número a na base a, que vai ser x, tá certo? Nós vamos observar que a é a base e que essa base tem que ser maior que zero e diferente de 1. E por outro lado, o número que a gente está querendo encontrar o logaritmo, o n maiúsculo, tem que ser um número positivo, tá? Então a gente tem um problema, na verdade, que é bem simples. Dado o n, que é o número que a gente quer encontrar o logaritmo, e especificado a base, a, determinar o x, de tal maneira que a na x seja igual a n, tá certo? Porque quando eu encontrar isso aqui, o meu n vai ser esse n que eu estou encontrando o logaritmo, tá ok? E vai satisfazer a definição, então, lá em cima, tá ok? Então, alguns exemplos. Exemplo número 1. O logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2? É. Por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9, certo? Mas se eu não soubesse de cara que o logaritmo de 9 na base de 9 na base 3 é igual a 2, eu faria o seguinte: por definição, logaritmo de 9 na base 3 é igual ao número x, que a gente precisa determinar, certo? O 9 foi dado, a base foi dada. É equivalente a dizer que o 3 na x tem que ser igual a 9. Agora, o que, que a gente faz? Do lado de cá, no lado direito da igualdade, tem o 9. Nós vamos expressar o 9 como potência de base 3. Então, vai ser 9 vai ser 3 ao quadrado. Então, agora eu vou comparar 3 na x com 3 ao quadrado. Para ser iguais, potências de mesma base, os expoentes têm que ser iguais. Então, portanto, x tem que ser igual a 2, certo? Então, obviamente, então, que nós encontramos o x, e esse x é o 2, tá? Então, o logaritmo de 9 na base 3 é 2. Por outro lado, aqui nós temos outro exercício. Encontrar o logaritmo de 2 na base 4. Note que a base aqui é maior do que o n, que é 2, mas não importa, tá? A base é positiva? É. O número 2 é um número positivo? É, tá? A base 4 é diferente de 1? Sim. Então, vamos calcular o logaritmo de 2 na base 4. Vamos colocar aqui o resultado que já dá meio. Por quê? Porque 4 elevado a meio, por definição, é a raiz quadrada de 4. Por raiz quadrada de 4 é o 2, tá certo? Então, esse 2 vai ser esse aqui, tá certo? A gente pode fazer o seguinte, ó. Logaritmo de 2 na base 4, por definição, é igual a x. Se somente ser x, 4 na x, é igual a 2, tá? Essa é a definição. Por outro lado, nós podemos desenvolver o 4 como 2 ao quadrado aqui embaixo, elevado a x, tá certo? Tanto assim como assim, 2 na x ao quadrado ou 2 ao quadrado na x, tá? Isso aqui é igual a 2 na 2x, tá certo? Então, agora aqui o 2, nós vamos expressar o 2 como potência de 2. Obviamente, 2 com potência de 2 só pode ser 2 na 1. Então, 2 na 2x, que é 4 na x, é igual a 2 elevado a 1. Potências de mesma base, para serem iguais, né? Os expoentes têm que ser iguais. Então, 2 na x, 2x tem que ser igual a 1. 2x sendo igual a 1, passa 2 para o lado de lá dividindo, x igual a meio.
Então, x igual a meio. Respondido aqui, né? Então, x igual a meio. Tá certo? Ah, ah, outro exemplo aqui, ó. Tá? Mantendo a definição aqui, de que o logaritmo de n na base A é x, se e somente se for satisfeita a condição que A é elevado a x da n. Bom, outro exemplo aqui, terceiro. Logaritmo de 0,5 na base 2 é igual a x. Vamos resolver. Tá? Quanto é que é o x? Então, isso aqui, logaritmo de 0,5 na base 2 para ser x, significa que o 2 na x tem que ser igual a 0,5. Então, 2 na x igual a 0,5. Vamos expressar um número decimal, 0,5, que é o meio. Tá certo? Então, 2 na x igual a 1 sobre 2, que é meio. Tá? Agora, 1 sobre 2, 1 sobre 2 é 1 sobre 2 com o 2 elevado a 1 no denominador. 2 é 2 elevado a 1. Por 2 elevado a 1, ou 2, passar para o numerador, tá certo? Ele passa com expoente negativo. Então, meio, ou 2 na 1, é igual a 2 na menos 1. Então, agora aqui, 2 na x para ser igual a 2 na menos 1, potências de mesma base para ser iguais, né? Os expoentes têm que ser iguais. Então, x tem que ser igual a menos 1. Então, se somente se x igual a menos 1. Então, o logaritmo de 0,5, que é meio, na base 2, é igual a menos 1. Aqui vamos ver a questão de que o n tem que ser maior do que zero. Ou seja, vamos deixar bem claro que o n tem que ser maior do que zero. Em outras palavras, em linguagem corrente, não existe logaritmo de número negativo, pois a base A é maior que zero. Tá? Isto é, não teríamos como resolver, por exemplo, o logaritmo de um número negativo, menos 9, na base 3. Tá? Por quê? Porque se eu colocar um x aqui, será que existe x? A gente vai ver que não existe x, tal que 3 na x seja igual a 9. Não tem. 3 elevado a qualquer expoente positivo ou negativo, vai dar sempre um número positivo do lado esquerdo. E por outro lado, lá vai dar o número menos 9 fixo, tá certo? Não vai ter nenhum x que satisfaça essa condição aqui, que 3 na x seja igual a menos 9. Portanto, não existe, novamente, não existe logaritmo de número n negativo, tá certo? Então, esse n para nós aqui tem que ser um número maior do que zero, tá certo? Por outro lado, não existe logaritmo de número negativo, né? Já fizemos aqui. Por outro lado, a nossa base tem que ser maior do que zero e ela não pode ser igual a 1, tá? Maior que zero não vamos nem discutir, tá certo? Então, por que que a base não pode ser 1? Se a base pudesse ser 1, o que que nós íamos ter? Calcular um logaritmo de um número n na base de 1 para ser x, 1 na x, 1 na x teria que ser igual a 1, tá certo? 1 na x vai ser igual a 1 sempre, para qualquer x que eu pense aqui, ó, né? Então, portanto, esse 1 nunca vai poder ser n, a não ser que o n aqui seja 1. Seria 1 na base de 1. Mas por um logaritmo 7 na base de 1, não vai ter um correspondente x, de tal maneira que 1 na x fosse igual a 7, tá certo? Então, o nosso a não pode ser 1, tá certo? Uma outra coisa aqui é logaritmo de a na base a, quando o n nosso maiúsculo for o próprio a, que é a base. Vai dar sempre 1. Por quê? Olhem bem. Logaritmo de a na base a é igual a x, se somente se a na x for igual a a. Então, nós vamos expressar o a no lado direito como potência de a, escrevendo a como a na 1. Então, a na x vai ser igual a na 1. Potências de mesma base, a. O x tem que ser igual a 1, portanto, x igual a 1. Então, está respondido. Para qualquer que seja a, logaritmo de a na base a é igual a 1. Certo?
Por outro lado, vamos observar o seguinte, que o logaritmo de 1 aqui pode, o n pode ser 1, a base não pode ser 1, mas o n maiúsculo nosso, ele pode ser 1. Então, logaritmo de 1 na base A, qualquer que seja a base A nossa, que é positiva e diferente de 1, vai dar zero. Por quê? Vamos ver, logaritmo de 1 na base A para ser x, por definição, A na x tem que ser igual a 1. Agora, nós vamos expressar o 1 como potência de A. Então, o 1 com potência de A é A na zero. Por quê? Porque todo número A, ou todo número B, o x, o j, qualquer número real elevado ao expoente zero, tá certo? Dá zero. Então, novamente aqui nós temos uma questão. A na x igual a na zero, potência de mesma base, A. O x, que é o expoente, tem que ser igual a zero, tá certo? Então, é igual a zero. Então, o logaritmo de 1 na base A é igual a zero para qualquer que seja o A nosso, tá certo? Observando que o nosso A tem que ser maior que zero e o A diferente de 1, tá? Agora é o seguinte, existem logaritmos onde a nossa base, aqui, quando a nossa base A é o número E, que é o logaritmo neperiano, que é o número 2,7182818284599045, ele não é uma dízima periódica. Por quê? Porque esse nosso E aqui não é uma fração, tá certo? Não vai poder ser escrito como uma fração. Então, esse nosso número E é um número neperiano que ele é irracional. Ele não é racional. Racional é todo número que pode ser escrito sob a forma de uma fração, sob a forma de um número p sobre q, onde p e q são números inteiros. O que são números inteiros? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É um número infinito. Positivos e os negativos. Então, o número e é irracional, porque ele não pode ser escrito sob a forma de um número p sobre q, tá certo? Mesmo que a divisão entre p sobre q me dê um número decimal com dízima periódica, mas ele não vai ser. Então, essa aqui não é, esses três pontinhos, não é de uma dízima periódica. Significa que esse número pode ser calculado por computador para ter tantas casas decimais quantas eu queira, tá ok? Por outro lado, esse E, que é o número neperiano, ele é transcendente. Transcendente é uma coisa que vocês vão aprender talvez na faculdade se vocês forem fazer matemática. Por que transcendente? Porque ele não é raiz de nenhum polinômio com coeficientes inteiros, tá ok? Então, fechou. Então, o E para nós é um número que é irracional e é transcendente, tá certo? Ele não é algébrico, tá certo? Transcendente é o contrário de algébrico. Então, agora, logaritmo de n na base e, a gente tem um outro nome, é ln, tá? Logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano é assim, a gente não costuma especificar a base que é e, porque já está implícito que é ln. Então, logaritmo de n na base e, ou ln de e, é igual a x, sem somente c, aqui seria a base e, ó. E na x for igual a n, tá certo? Esse é o logaritmo neperiano. As próximas aulas que nós vamos ver serão o seguinte. Nós vamos ver as propriedades operatórias do logaritmo, tá? Na aula seguinte. A outra aula, nós vamos falar em função logarítmica e a função exponencial. Vamos observar que essas duas funções são inversas uma da outra. Então, o logaritmo é operação inversa da exponenciação, tá certo? Não é inversa da potenciação. A inversa da potenciação é a radiciação, tá? Não vamos confundir. Muitos autores confundem, dizendo que o logaritmo é a operação inversa da potenciação. Não é. A inversa da operação potenciação, por exemplo, potência de 2, de 4, seria a raiz quadrada de 4, ao inverso, tá certo? Radiciação. Numa terceira aula, nós vamos ver o logaritmo de um número complexo. Aí dentro, claro, de uma outra disciplina chamada variáveis complexas, que não é estudada em nível de segundo grau, tá ok? Então, espero que essa aula tenha sido útil para vocês, né?
e vocês dêem um like no nosso vídeo e no nosso canal, tá? Nosso canal é o próprio nome da revista aqui, né? O nosso canal nosso é Ensino e Informação. Então lá, não sei quantas 100 videoaulas para vocês, tá ok? Um abraço para todo mundo.